Olá, tudo bem? Uma das lições maiores de Paulo para todos nós está na ocasião em que ele está no deserto de Dan e ele passa a conviver com Áquila e Prisca, e nessa convivência ele vai modificando a sua forma de entender a vida, seja porque ele conversa e tem, né, recebe vários ensinamentos de Áquila e Prisca sobre o Evangelho do Senhor Jesus, seja porque ele se dá conta que Áquila e Prisca estão ali exatamente por conta da perseguição engendrada por ele mesmo. Áquila e Prisca contam que o pai de Áquila foi preso e morto por conta da perseguição de Saulo, embora Saulo não soubesse diretamente desse ocorrido. Mas Saulo fica profundamente tocado por tudo isso e em determinado instante, né, já sob o efeito, seja de um lado, né, da companhia e do exemplo de Aquila e Prisca, seja por o arrependimento de tudo que ele fez, ele resolve confessar-se, né? Ele resolve dizer para Aquila e Prisca que ele era Saulo de Tarso. E vamos ler aqui conjuntamente essa passagem, então, que é tão bacana quando Saulo, então, se confessa para Aquila e Prisca. Então, ele diz assim: meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos-nos uns aos outros. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço pelo bem aprender as virtudes da fé que ambos têm exemplificado aos meus olhos, devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram ao meu coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo o que significava honrarias e valores do mundo, para tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades para merecer a cruz da minha sese para Deus. Áquila e Prisca, então, nessa oportunidade, ficam completamente atônitos, chocados com a confissão de Paulo. E eles passam a ter, então, uma atitude absolutamente caridosa com Paulo. O que significa isso? Significa a ideia de que eles não julgam Paulo, eles não o condenam, eles não fazem qualquer comentário depreciativo que humilhasse, que diminuísse Paulo, ou mesmo não fazem qualquer, não ficam com qualquer sentimento, né, de aversão, de cuidado com Paulo. Ao contrário, eles o acolhem, né? Então a gente vai ver aqui que Áquila vai dizer: irmão Saulo, regozijemo-nos no Senhor, porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor. E Prisca então diz: se Jerusalém conhecesse essa vitória do Mestre, renderia graças a Deus. E assim a gente observa um comportamento, seja de Paulo, seja de Áquila e Prisca, que nós devemos pensar muito sobre ele. Primeiro, a necessidade de nos confessarmos uns aos outros, de não temer, né, os erros que nós cometemos e dizer: olha, me desculpe, eu fiz isso, né? Talvez não tenha sido melhor, mas eu estou arrependido e quero me modificar. E do outro lado, Áquila e Prisca, que não apontam um dedo, não acusam,
não fazem qualquer ação de reprimenda. E essa lição é muito importante porque a gente lembra do caso do irmão Jacó no livro Voltei, quando ele chega ao mundo espiritual, ele percebe que todas as pessoas que estão na esfera onde ele se encontra estão com luz, estão iluminados e ele não está, né? E ele se sente profundamente constrangido com aquela situação, porque ele sabe o que ele tinha feito durante a encarnação, que o tinha privado dessa luz no mundo espiritual. E ele fica impressionado exatamente porque ninguém o acusa, ninguém aponta o dedo para ele, ninguém pede para que ele fale ou diz para ele que ele não poderia estar ali por conta da sua condição. Até que numa circunstância em que ele vai encontrar-se com aquele que seria o guia espiritual dele, ele se depara com uma entidade, né, com um espírito que tem tamanha luz que ele não consegue, né, aguentar. E ele confessa os seus erros. E a atitude do espírito, então, generoso, é dizer: foi bom você ter dito isso, não é? Mas todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia quem você era. Então, vamos pensar sobre isso, a necessidade da gente não esconder a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso que a gente se liberte de nós mesmos, que a gente confesse os nossos pecados, mas que principalmente a gente esteja empenhado na reconstrução da nossa própria, do nosso próprio eu, da nossa própria identidade, né? Buscando cada vez mais servir ao Senhor. Que Jesus nos abençoe.